eu sou Yara Shoa, jornalista, editora do FitBR News, mais uma vez no comando do FitBR Cash, o podcast da Fitness Brasil. E hoje eu recebo aqui Carlinhos Califórnia, que é CEO da Rede Califórnia. Seja muito bem-vindo, Carlinhos. Obrigado, Yara. Conta aí um pouco do seu atual momento, da sua trajetória diante da Rede Califórnia. Yara, minha trajetória dentro da Califórnia é uma trajetória muito legal, né? Eu comecei fui o primeiro aluno da academia. Então, comecei como aluno, estagiário, e aí essa relação de estagiário, né, ela veio de uma relação que, estamos falando em 92, não tinha a relação de CREF, não tinha essa relação de CREF, o conhecimento era tamanho de circunferência de braço. Eu lembro que o coordenador da academia olhou, pôs a mão no meu braço e falou: cara, você tá ficando fortinho, você não quer vir treinar com a gente, dar aula aqui na academia? Eu falei: opa, legal. E entrei nesse mercado dentro dessa relação, né? Foi assim que começou. E eu gosto muito de usar uma relação que eu vejo acontecer hoje, que as pessoas muitas vezes falam: eu não fui pago para isso, né? Eu lembro que ele virava e falava para mim assim: você vai precisar arrumar determinado equipamento. Mas como que faço isso? Se vira, segue o cabo de aço aí, olha e faz. Sem tutorial de internet, né? Não tinha, né? E aí eu lembro que ele falava assim: cara, você vai precisar ficar na recepção agora, porque como você dá aula de manhã é tranquilo, seria legal você ficar na recepção. Eu falei: mas o que eu faço na recepção? Eu falei: cobra. A pessoa vai chegar, você pergunta se ela tem dinheiro e cobra. E era assim: você vai precisar, a tia da limpeza faltou, preciso que você venha limpar a academia antes de você entrar para trabalhar. E foram várias situações como essa, né? Você falou 1992? 92. A gente está falando de 30 anos. Exatamente 30 anos. A Califórnia está fazendo 30 anos esse ano. Então a gente não está falando de 200 anos, a gente está falando de 30 anos, que é um curto período, né? Eu acho que a melhor de todas, e aí só para finalizar esse pedaço, acho que a melhor de todas foi quando ele falou: você vai precisar dar aula de ginástica. E aí eu falei: dá aula de ginástica? Eu falei: como que faz? Eu lembro que ele me levou para uma sala de ginástica, pegou um step, naquela época, aqueles steps de madeira, ele colocou no chão, e ele virou para mim e falou assim: sobe. Aí eu subi. Ele desci, ele: é isso. Eu falei: como isso? Subiu, desceu, tá tudo certo. E nesse meio tempo, ele acabou indo para uma rede grande de academias, e os donos da academia fizeram uma reunião para colocar quem seria o novo coordenador da academia. E, para minha surpresa, eles falaram: o novo coordenador vai ser o Carlinhos. Você já cursava, você já era formado? Não fazia educação física, nada, estava no primeiro ano de contabilidade. E eu falei: eu? Né? Eu falei: mas por que eu? Tinha um monte de gente forte. Por que eu, magrinho? Ele falou: Carlinhos, você dá aula de musculação, você dá aula de ginástica, você cuida da recepção, você arruma equipamento, até limpeza você faz. A gente precisa de alguém com essas competências. E aí eu falo que talvez seja a minha primeira lição administrativa que eu tive, que é a visão sistêmica. Eu não sabia nem o que era esse nome, não sabia desse termo, mas passei a entender depois, né, a importância da gente criar essa relação, né, com os nossos colaboradores, eles entenderem um pouco de cada setor da academia. E a partir daí as coisas foram andando, foi entrando no mercado, foram acontecendo várias outras coisas, né, mas todo esse processo, esse início meu dentro da atividade física, vem dessa relação, do você está ficando fortinho, não quer trabalhar aqui. Você acha que falta um pouco disso nos profissionais de hoje? Talvez não só entre os profissionais de educação física, mas de uma maneira geral. Você acha que se as pessoas experimentassem mais funções dentro daquela profissão dela, as coisas poderiam ser melhores? Na realidade, é importante que as pessoas... A primeira coisa é o seguinte, né? Quando a gente olha para uma empresa, as pessoas precisam entender
o que aquela empresa faz, qual é o propósito daquela empresa, para que direção aquela empresa pretende ir, né? E o que ela precisa daquele colaborador para conseguir chegar ali, né? Qual é a ajuda, qual é a contribuição dele. É uma coisa que eu acho que é bacana de deixar dentro desse bate-papo que a gente está fazendo, que é o seguinte: você como gestor, qual é o onboarding que você está criando, qual é a jornada que você está desenvolvendo para esse colaborador quando entra dentro da tua empresa, né? Porque muitas vezes a gente olha numa relação e a gente joga as pessoas dentro do nosso negócio. E depois a gente quer que, mas não é comprometido. Que, eu fico falando 10 vezes a mesma coisa e a pessoa não entende. Né? Mas como que você cria, né, essa relação de jornada para mostrar o que você quer da maneira que você quer, como que essa pessoa pode responder aos estímulos que você dá, ou que o meio, né, que o ecossistema da tua empresa gera para essa pessoa. Então, esse processo inicial como que eu posso dizer, de trazer essa pessoa, de abraçar essa pessoa, de falar, vem cá, deixa eu te mostrar como funcionam as coisas, deixa eu mostrar como que é a nossa empresa. Isso é fundamental, porque a partir daí ela começa a entender como que é a cultura da empresa. Porque se você entrar, se você não fizer um processo, não mostrar como as coisas funcionam, e você começar a querer colocá-la para fazer outras coisas que não as que ela foi contratada inicialmente, vai voltar na mesma situação. Mas eu não fui contratado para isso, eu não sou pago para isso. Mas por quê? Porque a pessoa não sabe como funciona a cultura da empresa. Se você desde o início mostrar que a cultura da empresa funciona assim, né? A gente quer que você tenha uma visão 360 da nossa operação, você entender um pouquinho de cada situação da empresa. Para quê? Para que amanhã talvez você possa contribuir em outras verticais da empresa que não apenas a que você foi contratado. Isso vai facilitar muito o processo. Então, um bom gestor também tem que olhar pessoas. Fábio fala uma coisa, e eu acho que eu tive a oportunidade de fazer pós-graduação com o Fábio, como meu professor. Talvez a frase mais importante de toda essa pós-graduação veio dele, que é o seguinte: o ser humano é bom, porém quando cuidado é melhor. Então, ou seja, acho que resume, né, muito da tua pergunta nessa frase. Queria falar sobre propósito. O que te faz fazer o que você faz? Minha filha de 9 anos. Que legal isso. Minha filha de 9 anos. Desde assim, eu sempre lutei, sempre gostei muito dessa área, né? Então estou desde os meus 16 para 17 anos, né? Minha vida sempre foi nessa área, mas eu acho que quando ela nasceu apareceu um propósito maior apenas do que montar uma academia, do que ganhar dinheiro através do meu negócio. Então, assim, o que eu falo, né? Eu sempre falo para ela, filha, esse é o propósito do papai, tá todo dia ali, trabalhando, fazendo a coisa acontecer, criando conexões no mercado. Então, assim, ela é a pequena. Muito legal. Qual o nome dela? Eduarda, 9 anos. Muito bom, é uma fase gostosa, né? De Ótimo. Crescimento, de poder ensinar um pouco do mundo, né? Pegar um pouco pela mão, porque a gente quer passar a nossa experiência, mas quer que eles tenham as próprias experiências, né? Eu acho que tem uma coisa que é legal, Yara, que a gente muitas vezes fica buscando, né? Quando a gente fala de propósito, missão, visão, valores, muitas vezes as coisas estão muito mais próximas da gente do que a gente imagina, né? O significado do porquê está muito mais próximo do que a gente imagina. Eu tive a facilidade de encontrar e eu não sabia. Eu lembro que, cara, isso é uma coisa que eu passei por uma fase de estresse, síndrome de pânico. Eu era extremamente workaholic, trabalhava 17 horas por dia e chegou uma hora que o corpo falou, opa, peraí, deixa eu brecar, né? E eu lembro que quando a minha filha nasceu, logo após ela ter nascido, eu
do nada, virei e falei, eu parar de tomar remédios. Tomava 8 tipos de remédios por dia para controlar a questão minha de... Para quem trabalha com saúde, daí dá um certo conflito com isso. Né? Bom, eu estou cuidando da saúde das pessoas e a minha, né, tá desse jeito. E do nada eu falei, nunca mais. Não vou tomar mais esse negócio. Né? E parei. Né? E isso a gente está falando de 12, 13 anos atrás. E... não, 10 anos atrás, mais ou menos, 9 para 10 anos atrás. Foi logo que ela nasceu. E eu não sabia o porquê disso. Né? Eu não sabia, sinceramente eu não sabia o porquê. E eu estava numa palestra, fazendo uma palestra de um segmento totalmente diferente do nosso. E era uma época que assim, eu tinha feito a abertura de uma outra operação, erramos mais de 300% do nosso orçamento nessa. E a pessoa levantou a mão e perguntou, mas como que você conseguiu sair disso? Sair da depressão, do estresse, de toda essa situação e ainda virar o negócio para transformar todo aquele prejuízo, todo aquele impacto de descontrole financeiro em algo, né, de prosperidade. E foi um barato, porque eu comecei a cair no choro, não consegui nem continuar a minha palestra. E aí, por quê? Porque, foi minha filha. Porque veio do nada, falou assim, poderia ter dado qualquer tipo de resposta, mas a primeira coisa que veio na cabeça foi ela. Então eu sempre falo, foi meu propósito, depois desse dia, eu falei, descobri qual era o meu propósito. Cara, é fazer algo que amanhã, para deixar um legado para ela, falar assim, o que meu pai fez aqui é algo bacana. E legal você falar isso, porque às vezes a gente tem a ideia de propósito, assim, preciso ir até a lua, ficar a bandeirinha lá, senão minha vida não vai ter valido a pena, né? E às vezes realmente está numa coisa muito mais simples, muito mais dentro do nosso universo, né? Yara, a gente cuida muito de pessoas, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande. Os nossos profissionais ali que estão no dia a dia tocando a operação das academias, eles cuidam de pessoas, né? E a gente fala tanto de pessoa, a gente mexe tanto nessa relação e eu acho que a gente tem que ter congruência dentro da relação entre o que a gente faz, o que a gente prega para os nossos colaboradores na nossa vida também, né? E eu acho que é mais ou menos isso. Então, eu também preciso cuidar de pessoas, eu preciso, não posso estar na frente de um cliente tratando ele bem, porque ele é um cliente, chegar em casa e estar estressado. Então, essa relação... tem que ser coerente, na sua vida tem que ser sua vida pessoal e profissional. Tem que ter uma coerência, senão você interpreta a personagem. Você tem que tomar... eu vejo o seguinte, as pessoas muitas vezes têm um sonho, vão montar uma academia, né? E transforma aquele sonho passa a ser um pesadelo. Justamente, talvez pela falta desse equilíbrio, justamente por não ir, né? Você vê que eu concretizei algo, mas estou abandonando outras coisas por causa desse algo. Eu acho que quando a coisa começa a ir para esse lado, eu falo porque eu já vivia nesse lado. Né? Já vivi o lado de não ter amigos, porque ficava 17 horas enfornado, sábado, domingo. Né? Não conseguia ter relacionamento, porque ninguém consegue conviver com uma pessoa que não pense em nada que não seja o trabalho. Eu falei, tô cuidando da vida das pessoas, tô vivendo o meu sonho, mas meu sonho não é... esse sonho está se tornando muito mais um pesadelo do que um sonho. Agora, como que eu faço? Mudo essa relação. Eu acho que também foi uma grande virada de chave, porque quando você se vê nesse lugar, né, você fala assim, será que eu sou um gestor ou eu sou um funcionário mal remunerado dentro do meu negócio? Mal remunerado no que eu falo, porque se você está trabalhando 17 horas por dia dentro do negócio, você... né, eu deveria estar ganhando muito mais do que eu estava ganhando na época. E eu falei, preciso virar essa chave, preciso ser um gestor, preciso ser um cara que na realidade vai estar muito mais focado no estratégico do que o operacional. E eu acho que quando isso aconteceu, mudou, os negócios mudaram, eles começaram a ter um crescimento muito grande. Por quê? Porque toda a força, toda essa energia estava pensando em como que eu faço para o negócio crescer, para ser próspero, e não pensando na máquina que quebrou o cabo de aço, no professor que está faltando. Eu criava as estratégias para que essas coisas não acontecessem, né? E isso ajudou muito no crescimento do negócio também. Na tua visão, quais são os principais desafios do mercado? São vários, né? Mas
Eu acho que um dos grandes desafios do nosso segmento é fazer com que as pessoas permaneçam praticando atividade física, né? Que a gente tirar esse estigma que é apenas uma relação de corpo, uma relação de estética, né? Eu acho que esse talvez possa ser a relação inicial do que por que as pessoas procuram uma academia. Mas está muito mais, né? Se você for buscar ali a mensagem subliminar por trás de toda essa relação, tem muito mais coisa do que apenas essa. E como que eu faço para a pessoa ter a aderência, para permanecer ali por mais tempo, né? E aí você criar esse ecossistema dentro do negócio, né? Partindo do pressuposto que você tem uma quantidade de pessoas com desejos, necessidades totalmente diferentes, esse é um dos grandes desafios. Como eu transformo o meu negócio, saio apenas de uma relação de resultado, mas gero entretenimento, gero relacionamento e crio um ecossistema que a pessoa... A Starbucks fala muito isso, né? A Starbucks, eles falam que tipo, aqui tem que ser o seu terceiro lugar. Quando eles falam em terceiro lugar, é aquela relação de tipo, você tem o seu trabalho, você tem a tua casa e no momento de descontração, de relaxar, você está na Starbucks, né? Então assim, tenho meu trabalho, tenho minha casa, e a academia tem que ser aquela coisa do entretenimento, do network, do resultado, tem que ser algo que eu me sinto bem e eu construo um ser humano do ponto de vista psicológico, mental e funcional dentro dessa situação. Como praticante de atividade física, eu falo que a academia é meu descanso, porque é um momento de você deixar todos os seus problemas, né, cuidar de você e deixar toda a preocupação naquelas gotinhas de suor ali na esteira, né? E o que é o cuidar de você, né? Essa relação, né? Quando você olha para esse lugar, é o que você falou, talvez é um momento teu, é você com você mesmo, né? E é um momento talvez de você se desafiar, é um momento de você relaxar, de você se reencontrar, né? De você sorrir, suar. Então assim, quando a academia entende isso, né, e se conecta com o cliente nesse lugar, trazendo experiências que consigam fazer com que as pessoas se interajam mais nesse ambiente, eu acho que aí é um ponto crucial, que é o que você falou, pô, é o meu momento, o suor, ele é um suor que me traz ali, cada gota é um pontinho de prazer naquele momento que eu estou vivenciando ali. Agora uma perguntinha abrangente e vou deixar para você responder pelo caminho que você quiser seguir. O que é educação física para você? Educação física, para mim, é o caminho que eu encontrei de renovar a vida das pessoas, né? Então, a educação física, quando eu escolhi a educação física, e isso foi muito louco, porque eu escolhi a educação física quando eu falei, pô, deixei de fazer contabilidade, fui entrar, falei, pô, é isso que eu gosto de intervir na vida da pessoa, cara. Cada aluno que virava pra mim e falava, pô, cara, você tá mudando a minha vida, pô, a academia mudou a minha vida, eu falei, cara, eu posso mudar a vida das pessoas. Tanto que na Califórnia, né, a nossa missão que está estampado é compromisso em renovar vidas, né? Que a gente até brinca, a gente não muda. Por que a gente não muda? Porque mudar eu posso mudar para o bom ou para o ruim. Renovar é sempre algo melhor do que o passo anterior que eu estava, né? Então, ou seja, a educação física é a oportunidade que eu tenho através da atividade física de renovar a vida das pessoas. Essa é o que move a gente, nossa missão lá internamente. Bacana. Quantas academias são hoje? Califórnia hoje está com 5 unidades. Você tem ou teve já pretensão de abrir para franquias? A gente agora, provavelmente ainda para 2022, mas vamos começar muito forte em 2023, olhando para esse lugar, para começar a aumentar a nossa base de unidades. Para as pessoas te encontrarem ou para saber um pouco mais sobre você ou sobre a Califórnia, como é que a gente te acha? Nas redes sociais, Instagram, né, acho que é a principal rede social, é @CarlinhosCalifórnia.
Na Califórnia virou até meu sobrenome, né? Então você olha, crachá, tudo, e se falar Carlos vai ser difícil mas tá lá, @CarlinhosCalifórnia. Muito legal te receber aqui, eu adorei a tua história, muito bacana poder compartilhar esse lado humano também, porque às vezes a gente só vê o empresário, mas entender como a atividade física também transformou sua vida pessoal e profissional, né? Muito obrigada, Carlinhos, foi um prazer e a Fitness Brasil está de portas abertas para que você precisar. Eu que te agradeço, Yara. Obrigado a vocês. Obrigada, valeu.